Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Alô! Agora sim. Eu tava tentando fazer pelo computador, mas Não deu? não rola mesmo, assim, talvez... Eu já tentei achar o aplicativo pro computador, mas também não dá. Então aí... Vamos por aqui mesmo. Vamos por aqui. E dá essa Tá dica boa, amiga? para as pessoas que fazem aplicativo. Aham, pra ficar mais fácil. Ele grava, só que só não convida. Eu achei que se eu mandasse o link, você poderia acessar, né? Ele só grava a minha voz daí. Que estranho, né? Eu entrei numa outra sala, eu acho que da minha conta. Aí eu tava meio sozinha na sala. Ah, você entrou numa sala, então. Como se fosse uma conta da minha conta, né? Do meu login. Entendi. Que estranho. Bem, como que você tá? Ai, tô meio estranha esses dias, né? Com essas mudanças do mundo, volta de variantes, etc. Mas tô bem. Muito cheia de coisa pra fazer, mas tô bem. E você? Tô bem também. Tô muito sensível, assim, em perceber os ciclos, assim, aceitar muita coisa. A gente sempre fala, né? Mas aceitar mesmo coisas da natureza, que não tem como controlar mesmo. Só aceitar e a partir do que aceita é ver como é que lida com isso, assim. Equilibrar, né? A expectativa e realidade também. Ciclos, coisas que você projeta, planeja, organiza, tenta, de certa forma, fazer bem feito, né? Mas tem coisa que ela é do tamanho que tem que ser do jeito e que falo isso tanto nas expectativas minhas, ideais, né? Tem um lugar ali onde só precisa acomodar mesmo. E às vezes para equilibrar isso não é fácil, né? Tipo, o que você sente e o entendimento racional, como você tá falando agora. Porque a gente é afetado, né? No tempo todo. Individual, a gente está sempre bastante imerso, né? Nas estruturas. Nossa, que denso, amiga. Não, mas eu falo isso de um lugar bastante leve, assim, de um lugar que, tipo, poxa, é isso mesmo, vamos lá. Próximo tropeço eu vou tentar encarar com essa leveza, com essa clareza, assim, esclarecida disso, pra só, tipo, dar uma curtida à queda, assim, curtir a queda um pouco para poder, porque é essa delícia de viver, cair e levantar. Eu tô te ouvindo, eu tô lembrando de um livro que tá todo mundo falando. Eu tô louca pra ler esse livro da Leda Maria Martins, do Tempo Espiralado. Você já ouviu falar? Já. A princesa Ah, falou, né? falou também? Eu agora nem Falou. lembrava. Ela Pois é. falou.
Muita gente tá me trazendo essa referência desse livro, né? E talvez a gente, não sei, enquanto sociedade, enquanto uma construção, como você está falando, né, estrutural, a gente tem essa ideia de avançar, progredir, né, desenvolver. E aí, nessa perspectiva de tempo espiralado, é vai e vem no tempo inteiro. Vai e Uhum. volta, avança, recua. Em micro e macros movimentos, né? Eu falo isso uma coisa muito, talvez nós mulheres, assim, muito básica, né? Que é conviver com o ciclo menstrual, por exemplo, né? É uma coisa muito forte que eu falo, poxa, mas já tô com 37 anos, né? Desde os 14, lido com isso e sempre tratei com naturalidade, assim. Mas ultimamente eu falo, poxa, eu acho que eu não é só passar por cima da TPM, assim, eu acho que ela altera mesmo a minha vida, assim. Uhum. Eu acho que eu sofro coisas realmente que eu acho que estão em outros lugares e entro em crise, não sei o quê, mas sou eu. Se eu respeitar aí o que está passando comigo e falar, ó, peraí, hoje não, sabe? Uhum. Não encarar as coisas, não passar por cima do que eu estou sentindo, para poder perceber mesmo o que eu estou sentindo, para poder ver as coisas a partir dessa perspectiva. Nesse momento não é o melhor momento. Vamos organizar a minha agenda com. Uhum. Entendeu? Organizar assim, que naqueles dias não vai dar, não vai rolar, porque não vai dar boa, assim. Nossa, mas isso é uma Vou super inteligência, né? Fazer isso. Mas olha quanto tempo, quantas coisas precisam acontecer. E é só um palpite, porque pode ser maior blefe, né? Pode ser maior querendo colocar na conta da Não, menstruação, do eu ciclo acho que menstrual. não, que nem a gente estava falando semana passada com as meninas da adolescência também, né? A avalanche hormonal. Bom, por conta do yoga, eu estou estudando muito, né? Uhum. As secreções de hormônio. E amiga, é drogas, né? É, É uma autodroga que o corpo produz. Droga no sentido de que altera completamente o estado de consciência, o a estado química, né? emocional. Exato. Então, por exemplo, o adolescente que a gente falou semana passada, às vezes aquele serzinho tá totalmente intoxicado de uma química que leva para comportamentos estranhos, emoções estranhas, etc. E Uhum. como você trouxe, o ciclo menstrual e todos os ciclos da mulher, né? Você que já engravidou, amamentou, é muita mudança física por conta dessas químicas. Uhum. Lá no horizonte a gente tem menopausa, imagina isso, amiga. Pois é. Não, e aí é uma parada que eu penso assim, poxa, mas poderia ter. Porque eu sempre lidei com naturalidade, não, é isso, tá acontecendo isso, mas bora, né? Não dá para parar, vamos movimentar, vamos fazer, não sei o quê. Mas não vai ser legal, não vai dar boa. Ou, tipo, poderia ser melhor se eu entendesse que eu poderia fazer de outro jeito. Poderia fazer Uhum. outras coisas e não sobrecarregar aquilo que eu não tô afim, que o meu corpo não, que eu não tô respeitando o corpo, só desconsiderar e passar por cima, tipo, quase a criar um meio para o corpo não sentir o que está sentindo. É, não, mas esse é o mecanismo dessa vida maluca chamada de civilizada, né? Que eu Exato. não vejo mais vantagem nenhuma nessa vida. Pois é. E é por isso que eu comecei falando desse lugar assim, tipo, tem algo que é da natureza do corpo mesmo, da Uhum. natureza do mundo, natureza da existência, natureza de animais. E a gente só atropela, só atravessa e só vai pisoteando tudo, né? E aí que eu acho tô olhando para isso agora, que é qual o movimento que eu vou fazer a partir de esclarecer isso para existir de uma maneira, considerar que isso é importante, de alguma forma, é criar um mundo paralelo, né? Porque é, Sim, é mas uma ir contra. resistência também, né? É ir contra muitos movimentos. É não aceitar muita coisa do que já está estabelecida, né? E aí Total. eu acho que é criar mesmo, criar.
E aí eu duvido, assim, né? Quanto que criar só de uma maneira resistir o mundo, né? Resistir às coisas as demandas, né? Os afetos, também nos falta um lugar de pertencimento, né? Porque E de isso só... potência, né? Total, eu penso nisso sempre também. Que chacoalhão! Nossa, foi profundo já. Né? E eu acho que me fez um portalzinho hoje já para o nosso convidado, que é esse lugar assim de criar dentro de uma linguagem, cria um modo de trabalho, tem a ver com o que se entende, tem a ver com o que se faz, tem a ver com o que se busca, assim, né? Então, bailarino, coreógrafo, Marcelo Sena, de Recife, um ouvinte nosso que entrou em contato, legal isso, né? E aí apresentou um pouco do que ele faz, e só quando ele falou essa ideia do audiodança, despertou, né? Porque a gente, nessa caminhada de podcasters, pensar né, o que tem sido desenvolvido nesse lugar de escuta, né, e movimento, acho que só aí já estou super curiosa para saber como que ele cria e qual é a motivação dele, porque a nenhum momento ele falou, por exemplo, de acessibilidade, que é algo que a gente se pergunta muito, né? Mas ele fala, tem uma companhia e a gente trabalha com audiodança, denominamos assim a nossa prática. Eu falei, opa, então quero saber mais. Lindo também, fiquei super curiosa. E esse movimento, assim, de ouvir a gente também e ver um lugar, né, de troca bacana, assim, então, nossa, super... Conectamos. Super contente com essa possibilidade de trocar com quem a gente talvez não tenha uma rede comum, né? Muito bacana, vamos falar com ele, então. Bora! Bora! O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mood. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Aê, bem-vindo! Olá! Prazer ter você aqui. Olá, gente, obrigado pelo convite e super feliz de estar aqui. Acompanho vocês há muito tempo. Ai, que bom, que gostoso. É tipo ir no programa da Xuxa, né? Você fala, tá. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai, pra vocês. Ai, amei. Acostumado já com a voz de vocês. Nossa, sentindo a rainha dos baixinhos aqui. Pois é. Puxa, Marcelo, a gente estava conversando antes, fazendo a introdução, e o quanto a gente, assim, essa extensão, né, geográfica, e de um ouvinte que entra em contato e a gente faz acontecer essa conversa, esse encontro, é uma realização mesmo, assim, né? Porque a gente não tem, quando a gente começa, a gente não tem a ideia do que pode proporcionar, mas a cada passo que a gente está dando, assim, a gente está sentindo muita alegria e conquista nisso, né? Ai, que ótimo. E agora chegou a tua vez de falar, então, conta pra gente quem é você nessa ladeira. Então, eu nessa ladeira, eu sou um artista, eu me sinto muito um artista.
Eu acho que eu vejo o mundo muito a partir da arte, né? Não só do que eu aprecio, né, de arte, do que eu usufruo de arte, mas também do jeito de fazer arte, né? Eu inicialmente comecei como músico, eu fazia piano e depois de um tempo fui fazer teatro. E só depois de um tempo mesmo que eu fui encontrar a dança. Antes disso fiz jornalismo. Então quando eu cheguei na dança eu já cheguei com um repertório de muitas outras coisas, assim, de outras áreas que também me possibilitou pensar a dança de formas muito mais interseccionadas, né, com outras linguagens, com Uhum. outras formas de perceber. Então, acho que eu sou um meio desse artista que traz essas coisas, assim, na mochila. E na ladeira, quem é você Na, na la... ladeira? na ladeira, eu sou uma pessoa que, assim, tem uma vivência com a Companhia Etc., né, que é a companhia da qual eu sou um fundador e artista dela, né, tá fazendo 21 anos. Então, eu sou esse sonhador, um sonhador, assim, que junto com a companhia e outras mobilizações também políticas, que eu já fiz parte há muito tempo, eu sou essa pessoa. Acho que eu sou um sonhador na ladeira. Tá lá no alto, só mirando o horizonte. Ou lá embaixo, subindo, sabe? Querendo chegar no alto. Porque Muito ladeira bom. abaixo pode ter outras direções, né? Uhum. Com certeza. Quem tá no alto para algum lugar também pode rolar, porque a ladeira não tem só uma face, né? Ela vai que Uhum. mostrando tudo. Muito bom, Marcelo. Então conta pra gente, assim, porque a gente trocou um pouquinho, né, de ideia, assim, mas eu acho que nada como a gente conversar e você apresentar sobre o seu trabalho, sobre a companhia, etc. Especialmente sobre essa ideia da audiodança, né? Porque a gente, como a gente está nessa ideia de podcast e tal, e sempre pensando como trazer a dança cada vez mais dentro desse universo da escuta, né? E do sonoro, assim. Uhum. Então, conta pra gente aí. Então, vai ser um prazer conversar um pouco sobre isso, até porque a própria plataforma podcast, para mim, é uma grande paixão, assim. Né? Eu acho que há uns 10 anos que eu já escutava podcast. Inicialmente, eu só escutava muita coisa de tecnologia, porque tanto eu gosto de tecnologia, como era o que se tinha, basicamente, na podosfera, assim, né? Eram muitas pessoas familiarizadas com tecnologia e que gravavam seus podcasts, e aos poucos eu fui vendo surgir outros modos, né, de se fazer podcast e outros assuntos, outros temas. Inclusive o de vocês entrou nesse momento, assim. Eu conheci vocês a partir de umas bailarinas e bailarino da Caleidos, companhia de dança, daí de São Paulo, inclusive. Eles Uhum. tinham falado e eu já tinha ouvido falar do podcast, mas não tinha escutado, né? Então, nesse processo que encontrei, e é um campo super rico. A Companhia Etc. tem 21 anos. Quando a gente começou, era o ano de 2000, tipo, a internet era muito restrita ainda, né? Uhum. A gente vê um trechinho de vídeo, alguma coisa mais assim, era muito demorado, você tinha que esperar lá, dar o play, ficar esperando um tempão para carregar. Mas é nesse período que a companhia surge. E junto com isso, eu tinha já essa outra bagagem, né, de ter sido músico, toquei em banda, né, já tive outras experiências com música também, criando trilha para outras coisas que não necessariamente dança. E fazendo jornalismo também, queria muito que a companhia pudesse trazer essas outras possibilidades, né, de interseção com o vídeo, né, e aos poucos fui também sendo encorajado a criar a trilha sonora da própria companhia, né, que eu tinha muito Que receio de massa! não me achava capaz para fazer isso. Eu era musicista mesmo, assim, não era músico. Eu tocava e interpretava as outras músicas e começar a criar trilha para mim foi uma grande descoberta, assim. E ao mesmo tempo um desafio para relacionar o que é corpo, o que é som e como é que essa relação, né, se dava no momento do espetáculo, né, da fruição, como é que aquilo poderia funcionar. E ao mesmo tempo são outras camadas simbólicas, né? Assim, a dramaturgia também do espetáculo de dança se dá também pelo som, né? Inicialmente pela trilha sonora, né, que talvez seja o mais óbvio da gente conversar sobre o que seria o som na dança, né, a trilha, mas também os próprios sons produzidos pelo corpo, né? É a respiração, é o atrito, é o contato com materiais de cena, ou até instrumentos mesmo que a gente pode utilizar em cena para que isso ganhe outras possibilidades, né?
E a utilização de sons na trilha que não sejam música, né, mas que sejam, enfim, artes sonoras, outras possibilidades de sensibilidade, que o próprio som nos traz sensações de corpo. Então, nesse processo, inicialmente eu fui conhecendo um pouco da videodança. E aí, com a videodança, foi um grande achado, assim, porque conseguia incluir ali muita possibilidade de edição, né, de entender como é que a edição poderia potencializar esse corpo na tela, mas também é um espaço de que a nossa produção poderia chegar a outras pessoas, né. Eu sou do interior da Bahia, eu sou de Itapetinga, Bahia, é sudoeste da Bahia, já bem no sul, assim, é próximo de Minas Gerais, assim, 2 cidades depois já é Minas Gerais, e é uma cidade que não, quando eu morei lá, né, não tinha teatro, não tinha uma produção artística na cidade, e até hoje, inclusive, eu não conheço nenhum grupo, nem que seja tradicional, né, de dança por lá. Então eu vivi até os 18 anos nessa cidade, e quando eu saí de lá, que foi para fazer a faculdade de jornalismo, eu ficava com muita vontade de que o que eu tivesse produzindo, né, de alguma forma chegasse lá. E aí, com a companhia, quando a gente começou a trabalhar com videodança, a videodança para mim foi uma possibilidade de pensar que é um caminho de difusão, né, é um meio de difusão também da dança para esses outros espaços, né, para essas outras cidades, pessoas que não têm acesso ao teatro, pessoas que não têm até a familiaridade de assistir a um espetáculo de dança, mas que conseguem ver talvez um vídeo curto e aos poucos vai tendo contato, né, com essa relação com o corpo, do que se pode dizer com o corpo, e o próprio corpo enquanto materialidade dele, né, ser talvez uma introdução para que essa pessoa se familiarize com isso, e quem sabe um dia ir para um teatro, né, ou ir para um espetáculo que seja na rua, num espaço alternativo, para participar. E nesse caminho chega a audiodança. Quando eu vi as potências da videodança, eu fiquei: "Ah, tem muito disso aí que a gente poderia pensar como seria tudo isso resolvido em som". E aí tem um músico aqui em Recife, que a gente já trocou muito, ele inclusive ele foi integrante da Companhia Etc., que é o Caio Lima. Ele é músico, cantor, tem uma banda que também é a banda Rua do Absurdo, e a gente passou alguns anos trabalhando junto, criando trilha, e aí ele trouxe muitas coisas de que a gente tinha vontade de fazer e que ele já estava ali naquele campo, né, investigando, pesquisando, estava fazendo também faculdade de música, e aí trouxe essa área aí da arte sonora, né, a partir das paisagens sonoras, que é de um canadense, que é o Murray Schafer, que ele conceitua essa ideia do que seria a paisagem sonora, né, e outras ideias de música concreta, de pensar o corpo a partir do som e de também fazer com que o som seja estímulo para a gente sentir, né, movimento no corpo, textura, né, espacialidade no próprio corpo. E daí a gente foi inventando um pouco disso aí, que a gente batizou de audiodança, como se fosse um paralelo aí com videodança. Nossa, eu achei genial. Aham. Achei genial. Eu tenho esse mega interesse pelo som também. Eu fiz uma formação de graduação em rádio e TV. Uhum, E dentro dessa graduação eu fui indo mais para a área de rádio, cheguei a trabalhar em rádio, então tinha toda essa conversa, né, com pensar o som não só enquanto palavra, mas enquanto o que afeta, né, a produção sonora. E pela formação de bailarina, por sempre ser bailarina, acho que isso foi transformando a minha maneira de lidar com, como você disse, com música, com trilha. Quando você traz essa ideia, né, da potência de difusão que trabalhar com essas mídias, seja o vídeo, seja o áudio, pode trazer para a dança chegar em territórios, né, onde um contexto cênico ainda não é presente, me fascinou agora, fez um link lá atrás com os meus desejos de universitária, sabe. aham. Como que você tem realizado essas experiências de exibir filme ou levar essas peças sonoras em lugar que não tem mesmo, assim, uma cena teatral, como é que é isso? Então, a nossa chegada em outros espaços com a videodança se dá muito a partir de mostras virtuais, né. Uhum, Às vezes a gente recebe comentários de pessoas que são de cidades que a gente sabe que não tem, né, esse circuito, que não tem essa possibilidade, né, desses espaços de apresentação.
e que estão acompanhando festivais de videodança, e durante a pandemia isso potencializou ainda mais, né? Não somente Uhum. pela impossibilidade de sair de casa, né, e ir aos teatros, mas também por tomar conhecimento, né, disso, assim, de que, tá, existe videodança, né? Muita gente passou a conhecer também videodança, e qual a diferença, né, de videodança para um registro, né, enquanto memória, e também a diferença de dança, né? Eu também gosto muito de falar de que a videodança, ela não é a dança em si, mas Uhum. ela, né, traz um monte da carga aí dramatúrgica do que é a dança para tentar imprimir isso nos elementos do audiovisual. Então, trazer essa videodança a partir da internet, assim, para as pessoas, é o que geralmente a gente tem esse contato. A gente já fez alguns projetos de circulação de videodança, a gente já escreveu projetos que era, tipo, levar o telão e caixas de som para praças públicas de cidades pequenas, sabe, que não tem esses espaços também de apresentação, de dança e tal, poder fazer isso. Mas até agora nenhum projeto desse passou, então, assim, a gente ainda está com ele na gaveta. De vez em quando a gente apresenta novamente esse projeto para alguns editais, porque de fato a gente precisaria de um custo para isso, né? Tem um Sim, custo em cima disso, que é de chegar no lugar, né? Montar aparelhos, ficar hospedado pelo menos uma pequena parte dessa equipe, né? Para poder tá ali mediando essa mostra. E é legal também conversar com a plateia, né? Assim, sobre esse processo, super. não somente Uhum. mostrar, né? Fazer esses desdobramentos. Então, até agora não rolou de ter esse circuito assim, presencial. Ele inicialmente era um podcast de conversa, né? A gente já fez projetos de entrevista, de conversar sobre os bastidores, sobre o processo criativo. E mais recentemente a gente tem dedicado esse podcast a um espaço já específico da fruição da obra artística, né? Então a gente tem colocado essas peças como se fossem essas peças radiofônicas, ou o que a gente tem chamado de audiodança, postado lá, né, para que as pessoas possam ter acesso a isso e compartilhar e tal por aí pela internet. Então tem sido muito pela internet, principalmente nesse momento agora de pandemia, né? Mas é uma vontade muito grande, assim, de fazer outras ações onde a gente de fato esteja próximo, né, e próxima das pessoas. Gente, quem que já vou correr aqui ver, Eu ouvir também o já. podcast. Bom, o podcast é rádio, etc. A gente também posta pelo Anchor, né? E aí ele joga para todas as plataformas, Spotify, Google Aham. Podcast, Apple Podcast, tá por aí. E o site da companhia tem tanto os podcasts, como também tem textos, né? O que a gente vai produzindo também de reflexão crítica sobre isso, que é o ciaetc.com.br. Já estou dando jabá no começo, né? Eu nem esperei o Maravilhoso. final. Já todo mundo vai entrando no site e lendo. Ouvindo e vendo já, que incrível. Para mim, eu fiquei muito curiosa, assim, com a trajetória, né? Como foi para ti, assim? Porque eu fiz a formação em dança e daí fui para outros campos, né? Fui para vídeo, fui para o teatro. Como que foi para ti, músico, pianista, piano, e depois foi para dança? Como que foi essa tua Essa jornada, né? o que você teve que conquistar com habilidade? Como que você fez para entrar no campo Uhum. da dança, do corpo, né? Então, eu desde criança sempre tive muita facilidade de lidar com música, e foi desse campo que aos poucos eu fui me aproximando, e daí fui ter uma tia que obrigou meu pai a pagar a escola de música para mim. Ela disse: se você não pagar a escola de música dele, você não vai participar do Natal. Fez uma chantagem assim. E daí que eu consegui fazer essa escola de música, né? Lá em Tapetinga, com a Amélia, e Arte e Som, o nome da escola na época, inclusive. E para mim foi uma porta de entrada maravilhosa, assim, porque ela também era psicóloga, essa professora também era psicóloga. E ao mesmo tempo ela me falava de música enquanto teoria, né, enquanto formação, enquanto técnica, mas também me falava muito da música enquanto arte, enquanto a possibilidade de se chegar a outros, né, momentos de consciência, estágios de consciência, de pensar a arte como algo que interfere de fato na vida das pessoas, né? Então essa formação foi maravilhosa, assim, ter tido essa professora que era de piano e trazia esses conceitos muitas vezes da psicologia para mim. E quando fui fazer vestibular, eu tinha muita dúvida do que eu queria fazer, e por ser uma cidade pequena, né, cidade do interior, e não tinha esse circuito de arte, né, na cidade, eu achava que ia ser inviável eu viver disso, tipo, como é que eu ia pagar minhas contas, como é que eu ia ter minha independência e tal.
Então eu escolhi não fazer uma faculdade de arte por não acreditar naquele momento que arte poderia ser uma profissão de fato para mim, né. E o que era a cidade de uma certa forma repetia, né, no dia a dia, na cultura da cidade, de não ser uma profissão séria, né, para uma pessoa. E aí fui fazer jornalismo pensando muito no jornalismo cultural, né, querendo entrar para o jornalismo para falar sobre quem fazia arte. Uhum. E na faculdade eu percebi que o meu interesse ali do jornalismo cultural estava mais nessa, talvez numa máscara, né, de não querer assumir ali de fato o artista que eu tinha vontade de ser. E todos os meus projetos na faculdade, todas as minhas provas, tudo que tinha que fazer, que eu poderia escolher, era alguma coisa, eu me envolvia em entrevistar um grupo de teatro, em entrevistar uma diretora de teatro, um diretor, um músico, performer, eu sempre estava fazendo isso, né. Uhum. E aí, aos poucos, conheci pessoas do teatro, de fato, comecei a circular no campo do teatro e me interessei muito, né, em fazer aquilo. E, de repente, eu estava já ensaiando em um grupo e, nesse grupo, precisava ter algumas coreografias no espetáculo e eu tinha muita dificuldade de memorizar as coreografias, de dançar aquilo, porque eu não tinha tido essa prática sistematizada para mim, né. Mas Uhum. depois, aos poucos, eu fui lembrando que desde criança eu também dançava. E Uhum. aí a minha memória que eu tinha muito da música, né, porque eu dançava as músicas que tocavam, tanto músicas de carnaval como músicas da televisão, né, músicas que estavam tocando por ali. E aí depois que eu me toquei, assim, que eu fui perceber que na verdade a minha relação com música também se misturava com a relação de dançar a música. E aí nessas buscas, né, pelo teatro, assim, fui também fazendo aulas de corpo de várias técnicas, né, de dança, de teatro físico, de outras coisas assim. Fui misturando e de repente eu percebi que aquilo era uma potência tão grande para mim que eu queria investir totalmente nisso. E aí foi um momento que também eu concluí o curso, estava concluindo o curso, eu já tinha me afastado de uma vida, assim, mais dedicada à música, já não estava, eu cheguei a entrar no conservatório de música e aí eu saí nesse momento, não queria mais, e fui me dedicar à dança. Só que neste momento eu estava morando em Sergipe, eu fiz minha faculdade de jornalismo em Sergipe, e a própria produção também cultural lá é uma produção super rica, mas ao mesmo tempo é muito precária em relação a financiamento público, as políticas públicas de cultura em Sergipe tem vários problemas. E aí a gente não conseguia, na verdade, ter esse jeito também de viver profissionalmente de dança, né. Então as Uhum. coisas meio que se misturaram até que um dos diretores e fundadores da companhia, nesse começo, era de Recife. E Uhum. aí foi quando ele fez o convite de vir morar em Recife, por talvez ter uma possibilidade da gente continuar fazendo dança, né, profissionalmente. Então foi daí que depois a companhia de Cetra se muda para Recife, onde está sediada até hoje. Não sediada necessariamente em Recife, a sede mesmo é em Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade coladinha em Recife. É tipo Recife, Olinda, tem Recife e Jaboatão também. Para um lado é Olinda, para outro lado é Jaboatão. Então, mas o CNPJ, tipo a empresa mesmo, é Recife e a sede, que é onde eu moro, né, em Jaboatão dos Guararapes, é onde fica a sala de dança, onde fica, né, tudo ali funciona enquanto o cotidiano, né, do dia a dia da companhia. Então foi nesse processo, assim, que eu fui chegando na dança, né, descobrindo esse corpo, reconhecendo que a dança já estava em mim desde criança muito forte, Ai, que linda né, essa fala. Ah, adoro. e essas potências assim, tiveram um reforço muito grande quando eu encontrei essas pessoas em Sergipe, né, que dançavam e que toparam abrir uma companhia junto comigo, porque a gente também queria criar coisas do nosso jeito, né, assim, como é que a gente ia investigar tudo isso quando na cidade não tinha esse tipo de criação, né, então a gente estava nesse campo das artes contemporâneas, mais indo para o lado performático, trazendo outras possibilidades de cruzamento de linguagens, e aí a gente teve dificuldade de encontrar outras pessoas, outros grupos, né, que trabalhassem com isso, e aí a gente decidiu, vamos abrir uma companhia e daí a gente faz do jeito que a gente quer. Então o começo da companhia se mistura também com um pouco com a minha formação, né. Uhum. Então tem 2 pessoas, assim, nesse começo de grupo que para mim é muito importante, queria muito que tivesse registrado aqui no Ladeira Abaixo, que foi o Saulo Shoa e Everton Nunes, foram 2 pessoas que junto comigo começaram, né, construíram o que foi a companhia, e foram eles 2 assim, que também de uma certa forma me ajudaram muito a ter essa coragem, né, e de uma certa forma autoestima e ousadia de tentar Uhum. isso, e que tem
tem existido, né, até hoje, 21 anos aí. Eu lembrei muito enquanto você falava de uma, agora eu não vou lembrar o nome dela, que é uma cantora que eu vi assim, e que ela canta a partir das referências que ela sente no corpo, né? A sensação do corpo dela que faz ela situar qual é a nota que ela precisa cantar. Que legal. E eu, ouvindo você assim, nessa investigação do corpo, como que a sensação que o movimento e a dança produz no corpo pode ser traduzido para o som, e na verdade como o som já tem isso, né, como essência, né, já é como qualidade de reverberar no corpo, né, mas que muitas vezes a gente só fica no ouvido, né, tô ouvindo isso, mas não tá sentindo quanto reverbera e quanto espaço, né, que você falou, assim, quanto espaço, quanta onda de sonora acontece no corpo, né. Sim, e tem essa nossa cultura também de muita especialização e uma separação também dos sentidos, né, do corpo. Às vezes parece que a audição tá só no ouvido, né, tá só na orelha, então tem todo um processo, e eu acho muito interessante o próprio processo da formação biológica, assim, dos nossos sentidos, que quando o bebê nasce, a audição é o primeiro sentido que está completamente pronto. Então, é o primeiro sentido que se desenvolve muito, muito completamente, assim, ainda na barriga, né, da mãe, né? E quando essa criança nasce, essa audição já está extremamente preparada para escutar os sons do mundo, Olha, eu não sabia né? disso. Que E, lindo! pois é. E isso, para quem acredita no evolucionismo da espécie, né? Isso se deu porque, de fato, a nossa audição é o que consegue nos proteger talvez mais rápido de qualquer eventual perigo em volta da gente, né? Tipo, se a gente estivesse numa situação extremamente, né, talvez mais próxima desses homens da caverna, né, dessas pessoas que estavam em campos completamente desconhecidos, para eu ver alguma coisa, eu vou ter uma certa distância para poder ver, e eu preciso não ter anteparo, né, entre eu e o perigo. Né, a temperatura, né, a pele também, as coisas precisam estar próximas, né, para você saber se tem fogo, se tem um risco de queimadura, essas coisas. E da fala, né, para eu gritar também, minha voz tem uma potência até um certo limite, mas a audição, eu consigo ter isso independente disso tudo, né, então eu posso escutar um animal ou alguma pedra que role muito distante, porque aquele som pode ultrapassar todas essas barreiras e chega até mim. Então a gente acabou também evoluindo, né, na nossa audição, em um sentido também de proteção, né, da espécie. Então a gente tem muita sensibilidade assim auditiva que, no geral, a gente não leva isso em consideração, ou a gente até se deseduca para isso, né? Assim, até ouve os sons, né? Mas não tem essa escuta, né? Esse ouvido treinado, um ouvido consciente, né? Que é o que o Murray Schafer, que eu falei lá do canadense, que fala sobre paisagem sonora, ele chama desse ouvido pensante. Como é que eu vou escutar e me relacionar com esse som, e também perceber o que o meu corpo inteiro é afetado por esse som, né? Porque a gente percebe muito sensivelmente pela orelha, né? Esse canal auditivo da orelha, do ouvido ali, mas o som vibra no nosso corpo todo, né? Tudo no nosso corpo vibra quando um som chega próximo. Só que o ouvido é muito mais sensível para transcodificar essas ondas sonoras e a gente reconhecer, né? Um som de carro, é um som de gente, é um som, né, agradável, desagradável, que já passa a ter outro tipo de julgamento, de uma conceituação dos nossos sons. Afetos, E né? afetos, né, as memórias, né, as pessoas que não têm relações muito interessantes com sons, que chegam a ter crises, né? O Oliver Sacks, que é um neurocientista, infelizmente já falecido, ele tem um livro que se chama Alucinações Musicais, e aí cada capítulo ele fala de pessoas que tiveram algum transtorno, neuro alguma coisa, esqueci exatamente o nome que se dá, e que pessoas que têm reações muito adversas com sons específicos, inclusive com frequências específicas, pessoas que podem ter convulsão, pessoa que tem esquecimento, pessoas que têm Alzheimer, e quando escuta tal tipo de som, algumas memórias retornam. Então tem todo um estudo em volta de som que é extremamente rico enquanto a gente pensa
terapeuticamente, artisticamente, né, na nossa sensibilidade, as nossas afetividades em relação a isso. E aí quando o Oliver Sacks traz isso, assim, tipo, numa forma muito mais bruta, né, do quanto os sons afetam de fato o nosso corpo, é o que a gente fica desconfiado, assim, será que esses sons que a gente escuta, onde a gente mora, onde a gente reside, onde a gente frequenta, esses sons estão também trazendo saúde, doença para o meu corpo, né? Estão trazendo uma construção de conhecimento, um apagamento de memória, uma pasteurização, né, da minha relação auditiva, da minha relação com o corpo, que eu acho extremamente interessante e é o que também me faz ter vontade de continuar investigando, né, nesse campo de dança e do som. Você falou isso, eu fiquei pensando o quanto, né, tem todo esse aparato que é nervoso, né, de uma percepção do som que se efetiva ou não se efetiva enquanto função do corpo, mas tem o aspecto emocional, né, e subjetivo, de às vezes a gente ignorar um som que ele tá lá, ou mesmo falando com uma pessoa, a gente ignorar algumas coisas da fala dessa pessoa, mas por um outro aspecto, né, um aspecto que também tem a ver com essa subjetividade. Pois é, e o que a gente treina, né, para escutar? Porque quando a gente não Uhum. escuta o que uma pessoa está falando, às vezes é porque a gente está falando com a gente mesmo dentro de si, e aí não escuta o outro porque está falando consigo mesmo, né? A gente está se escutando. Mas também tem outros momentos em que culturalmente, né, algumas coisas não vão ser perceptíveis. Coisas, Sim. tipo, em música a gente pode falar muito das escalas, né? Tipo, as escalas, né, que Bach meio que fez ali essa sistematização do dó ao si, né, desses 12 tons do piano, né, da escala melódica que a gente tem, e outros países com outras culturas que chegam a ter Uhum. 50 sons, 60, né? E então tem sons ali que a gente não vai reconhecer porque a gente não foi treinado também para reconhecer essas sutilezas, né, de Que diferença. riqueza, né? Isso. E aí eu fico interessado também de investigar quais são esses sons que a dança tem, que muitas vezes a gente deixa de reconhecer que a dança tem som, né? É o Uhum. pé no chão, é a respiração, é o atrito da pele, é a sensação de passar por perto e aquele vento do bailarino ou da bailarina, né, do performer passando por perto também provoca som, modifica a nossa sensação acústica do espaço, né, fazer com que esses espaços sejam maiores, menores. Qual é a diferença de apresentar num teatro grande, num teatro pequeno, que não seja somente pela questão da proximidade com o espetáculo, mas a própria relação acústica, né, com esse espaço? Que tipo de som eu proponho para o espetáculo? Nossa, você falando assim, essa última fala, lembrei muito, assim, nunca falei sobre isso, mas o quanto, né, antes eu fazia balé e aí comecei a ver dança contemporânea e muito do que eu sinto que eu reproduzo quando eu danço e que eu me encantei quando vi os corpos dançando dança contemporânea, principalmente quando estavam mais sem figurino, assim, mais nu, né? Uhum. Que era como que o corpo batia no chão, ou se era amortecido, eu não sentia. Tem horas, movimentos eu sentia o osso, movimentos eu sentia o músculo, a pele, aquele subiu que faz assim no linóleo, né? Uhum. A respiração, o som da madeira com o toque, o choque do corpo, assim. O movimento, às vezes, lembra o movimento do cabelo, por exemplo, né? Que não tem som audível, mas que faz um... Eu imagino em mim fazendo aquele som, assim. Uhum. Eu movendo junto, assim, que incrível, nossa, expandiu para mim aqui a referência mesmo, né? O quanto que o encanto por essa sonoridade que aquele tipo de movimento e corpo e dança produzia me encantou a ponto de experimentar e ir para esse caminho, assim, né? Uhum. Pois é, incrível, né? E você falando do balé, eu queria só fazer um comentário, assim, que para mim tem uma coisa muito forte. Eu também comecei fazendo dança, fazendo balé. E para mim tem uma coisa muito importante, assim, e eu acho que quando a gente discute sobre decolonização, inclusive isso em relação às nossas percepções, o quanto a ideia de ruído como algo negativo, Uhum. né, é algo que começa a ser caçado, assim, buscado obsessivamente, né, nessa cultura eurocêntrica, de retirar os ruídos, né?
Então, tipo, numa sala de concerto, tossir é muito desagradável, né? Você se levantar, fazer qualquer tipo de barulho numa sala de concerto não é bem-vindo. E no balé, eu lembro muito do como pisar no chão sem fazer barulho. Então, você vai evitando também esses sons, né? Então, ao mesmo tempo, parece uma coisa meio asséptica de tirar o som das coisas para que seja mais artístico, para que seja uma arte mais refinada. E aí, como é que a gente também encontra esses outros tipos de refinamento e essas outras sutilezas de construção simbólica, né, na arte, a partir do que a gente, durante tanto tempo, evitou porque achava que era ruído, que era sujeira, né? Então, como também trazer isso enquanto elemento de criação? Para uma percepção mais crua, né, do que é a existência do corpo, do movimento, da sonoridade que produz, né, uma coisa natural mesmo, né? Que lindo, que lindo. Bem, eu acho, assim, fiquei curiosa e com vontade de propor duas coisas. Uma seria se você tem algum tipo de exercício para a gente praticar junto aqui, nessa percepção sonora. E outra, é claro, que eu imagino que você tenha preparado alguma coisa, né? Eu não preparei, eu juro que eu não preparei. Eu falei, eu vou esperar a conversa, aí depois eu vejo o que vai ser. Não, é isso. Ou você traz alguma coisa agora, nesse momento, não sei como que é, né, a tua prática aí de produzir, se é edição, se você consegue fazer alguma coisa para a gente experimentar sonoramente, ou você também pode ficar à vontade, se você tem vontade de enviar para a gente acrescentar depois, né? Aí fica a teu critério. Bom, então eu vou aceitar o primeiro desafio já, de propor alguma coisa. Bora. Eu acho que a primeira coisa, assim, você que está escutando agora o podcast, eu não sei se você está escutando no fone de ouvido, ou se você está escutando com o celular, né, com a caixinha de som do próprio celular, ou num aparelho grande, independe. O interessante nesse exercício é que você se conecte com o espaço que você está, com o lugar que você está, né? Então, mesmo que seja no ônibus, né, em locomoção, assim, alguma coisa, tentar somente ficar em silêncio um tempo e escutar o que está o mais perto de você. Pode ser o próprio som do seu corpo, sei lá, talvez tenha coisas no seu próprio corpo que já esteja fazendo som, né? Talvez uma roupa que balança, um colar ou um brinco, a própria mochila, mas algo que esteja bem perto de você. E eu vou dar um tempinho só para você escutar isso. Como está dentro do podcast, eu vou fazer um resumo. Geralmente esse exercício eu peço para ficar uns 3 minutos, até uns 5 minutos em cada etapa, mas qualquer coisa você pode dar pausa também no podcast, depois você volta ao play. E o segundo exercício é você tentar identificar o que tem de mais distante de som que esteja em relação a você. Então, o que está mais longe de você? E aí, quando você escutar algo bem distante, sei lá, você escuta um carro passando bem distante, tentar identificar se o que você está escutando é o barulho do pneu do carro no asfalto, ou na terra, ou em pedras, se é o barulho do motor, ou se é o barulho de alguma outra coisa. Às vezes a própria carcaça, né, do ônibus ou do caminhão, sei lá, balança, e isso é o som que você está escutando. Às vezes a gente chama o som do carro, né, como se fosse uma coisa só, mas o carro produz vários sons aí, e em contato com o atrito, né, ali do chão onde ele vai estar, vai mudar. Então agora a gente vai tentar ampliar isso ao máximo. E aí eu falei do exemplo de carro, mas pode ser qualquer coisa que você vai escutar, tentar identificar onde é que esse som se localiza. E aí mais uns 30 segundinhos para a gente tentar escutar o mais distante de você. E aí, como também é um resumo, eu vou pedir que vocês possam repetir esse exercício, e aí cada um pode fazer no tempo que quiser, em um outro momento,
e perceber o que esse som pode te trazer de sensação física, de sensação do corpo, de sensação de, às vezes, ou mais relaxamento, ou de uma certa angústia, ou de vontade de se mover, ou vontade de deitar, de ficar sentada, ou de, sabe, de sair desse lugar e ir para um outro lugar. Talvez ir em busca desse som, talvez onde você está, esse som está muito distante. Se você for para um outro lugar, é melhor, entendeu? Se esse som te provoca a se mover, né? Até esse deslocamento também faz parte de pensar esse corpo. Então, depois brinca um pouco com isso, assim, de como é que esses sons chegam em você e o que ele te mobiliza aí, qual é essa química que acontece no seu corpo. Passa um tempo fazendo isso, assim. Eu, geralmente, em oficinas, laboratórios que eu faço pessoal, eu peço uns 5 minutos, assim, pelo menos, para a gente passar por essa experiência, deixar decantar um pouco a primeira surpresa de se relacionar com o som e depois ir investigando mais isso. E este é um exercício que eu acho interessante, não somente para você prestar atenção nos sons, mas às vezes ela também te permite entrar numa maior tranquilidade de descansar o olhar nas coisas. Não precisa necessariamente fechar os olhos, mas a gente tendo visão, para quem tem visão aí, a gente pode também começar a olhar para as coisas com mais tranquilidade se a gente foca também no som. E aí a gente tira esse protagonismo tão grande do nosso olhar para tudo, assim, de sempre contemplar ou de estar em descanso com o olhar. Mas como que eu me coloco em descanso, né, em contemplação com o meu ambiente, com o meu mundo e meu corpo, a partir desse protagonismo, né, da audição? O que isso favorece, né? Muito bom. Isso é a questão do olhar, muito, porque no começo ali até consegui entrar, né, a percepção mais e acalmar, né, tava ativa, né, propondo conversa e tal, até entrar mais para mim, assim, me centrar, eu fiquei buscando, vou ouvir o som daquilo ali, vou ouvir o som pelo olhar, indo para a imagem, querendo ouvir aquele som, assim, e aí eu falei, não, pera, mas eu tô querendo deserarquizar, né, o sentido. Uhum. Pois é, o nosso treinamento, né? O treinamento vai muito aí. Para quem enxerga desde criança e continua enxergando bem, assim, né, com nitidez as imagens, o nosso hábito vai ser nisso, constantemente, né? Se a gente não fizer um esforço consciente, a gente vai sempre colocar essa visão como protagonista de tudo, né? Sim. E a imagem não é tudo. Sabe o que eu lembrei agora? Que é frequente, eu tenho feito um estudo sobre os meus sonhos, e é frequente eu ter sonho onde não tem imagem, onde eu pelo menos não lembro da imagem, né? Tem só a paisagem sonora. E agora fazendo esse exercício me transportou para esse estado de, como você falou, de pousar a visão. Bom, eu pratico muito a meditação também, né? Mas de Aham. senti que o olhar estava esvaziado, estava de olho aberto, mas era como se não estivesse vendo nada, e enfim. Sim, É muito sim. interessante o que colocar o foco num dos sentidos, né, faz com que os outros se reorganizem também. Uhum. É incrível, assim, eu sou um grande apaixonado por essa relação, por achar que isso também faz respirar as coisas, sabe? A minha dança às vezes respira melhor quando eu vou para audição, às vezes a minha música respira melhor quando eu estou, sabe, sentindo o corpo. Muitas vezes eu vou compor uma música, assim, estou na frente do instrumento, né, para tocar, e aí eu vejo a coreografia, né, num vídeo, geralmente eu tenho um vídeo pronto, assim, na frente, ou um vídeo de ensaio, e eu tento meio que entrar ali naquela movimentação, para sentir também como é aquilo. Quando é algo que eu já danço, isso é mais fácil ainda, mas deixar também com que essa movimentação em meu corpo, né, essa tonicidade se aproxime dessa empatia sinestésica, assim, com o que eu estou vendo, para depois ir tocar, né? Então isso também me faz outra respiração, né, outra troca de ares aí para essas, sei lá, essas fluências assim acontecerem com mais potência, né, dos dois lados, assim. Incrível, já amei, já vou ficar praticando aqui. Eu já cheguei a fazer esse exercício algumas vezes, assistindo espetáculo também, né, de também prestar atenção no som quando o espetáculo estiver acontecendo, né. Isso também é outras possibilidades. Tem um espetáculo que eu dancei em 2004, e eu estava na dramaturgia desse espetáculo, fazendo assistência, não lembro nem qual era o termo que eu usava na época, mas enfim, eu estava ali
na criação junto, né? E tem uma das cenas em que todos os refletores apagavam e a cena toda acontecia no escuro. E era só o som, de fato, do que acontecia na cena. Depois os refletores acendiam e estava todo mundo parado. E isso se repetia, assim, 3 vezes. E era a mesma coreografia, né? E aí, numa quarta vez que a coisa ia acontecer, é que a luz ficava uma penumbra, assim, e aí as pessoas viam mais ou menos o que que acontecia, né? E aí o espetáculo seguia a partir daí. Mas nessa provocação, assim, de qual é o incômodo também, né? Qual é o tipo de relação que você tem quando você subverte essa expectativa de ver a dança e passar a ouvir a dança. Uhum. Lindíssimo, Marcelo. Nossa, tô aqui muito agradecida, encantadíssima em te ouvir, conhecer mais, aprofundar essa ideia da audiodança. Muito, muito grata aí pela tua contribuição, por ter provocado a gente lá para conversar. Muito bom. Muito grata mesmo. Já saímos aqui cheias de inspiração também, de conhecer mais o trabalho da companhia, de pesquisar aí os teus sites, o teu podcast. Ah, gente, que ótimo, que ótimo. E é um ótimo espaço para se discutir sobre essa relação também de corpo e som num podcast, né? Maravilha. Muito pertinente, né? Propício. E aí, fica o convite, assim, se tiver vontade, né, de partilhar alguma trilha, né, alguma coisa, se quiser enviar, ou a gente acrescenta alguma coisa nesse Eu acho sentido. que talvez seja interessante. Eu posso enviar algo para vocês que não seja tão longo para caber aí no podcast, Sim, sim. né? Eu acho que pode ser uma experiência interessante também. Nossa, super. E aí, se quiser deixar os... Já deixou, né? Parte dos contatos. Se Já faltou deixei. algum... Eu acho que eu não tenho falado do Instagram, que é o que tem bombado agora, né? Então, o Instagram é o @ciaetc, companhia, etc, né? CIAETC. E de lá também tem os links para todo o resto, né? Tem link para o site. Enfim, dessas pesquisas que eu estou falando aqui, a gente tem material no site, onde tem os artigos, os textos que a gente escreveu. Quero deixar também registrado assim, agradecimento imenso a tanta gente que já passou pela companhia, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês não é uma coisa somente minha. Tem muitas contribuições de pessoas que chegaram, que trouxeram, né, outras áreas de conhecimento, outros modos de pensar a criação, de fazer, outros corpos, né, e cada pessoa dessa que foi chegando também foi encontrando um espaço, né, que eu acredito que tenha sido super rico dos dois lados, assim, de entender como é que a companhia funcionava e como é que ela pode potencializar, né, a carreira de cada um, a profissão de cada um, mas também o quanto essas pessoas colaboraram e deixaram suas contribuições e, de uma certa forma, as heranças, né, desses corpos na companhia. Então, a companhia, etc., também é formada por essas pessoas todas que passaram, né? Então, fica um agradecimento imenso, principalmente depois desse momento que a gente tem vivido, né, de pandemia, de um confinamento. Então, assim, o quanto é importante o encontro presencial, né, essa troca de dançar junto, de dançar com plateia. Então, para mim, cada vez mais é forte a presença desses outros corpos no meu corpo, né? Enquanto eu mesmo, eu pessoa, mas também nesse corpo aí da companhia, etc., que foi se construindo com tantas pessoas juntas, né? Então, esses encontros potencializam, e nesse momento que eu converso com vocês também me faz pensar outras coisas sobre o que eu faço, sobre o que essas pessoas fizeram, né, dentro desse contexto. Então, fica um desejo grande também que todo mundo esteja bem, se protegendo ao máximo que der, né? Cada um aí, cada uma. E que a gente possa, em breve, estar ainda mais presente nos espaços, né? De apresentação, de troca artística, podendo se encontrar com segurança e com saúde para todo mundo. Muito bem. Nossa, Marcelo, que a gente consiga se manter em contato aí para futuros trabalhos e encontros também. Ah, sim. Então, também, muito obrigada. Tenha um bom dia, um super beijo, super abraço. Bom dia para vocês. Para vocês também. Um beijinho. Beijos. Até.
Você está ouvindo a Rádio Etc. Como se não houvesse amanhã.
Como se não houvesse amanhã. Um episódio do projeto Audiodanças, uma temporada em casa. Direção, criação e edição, Marcelo Sena. Performance, Felipe Marcena e Marcelo Sena. Produção e realização, Cia etc. Este projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc por meio do Governo do Estado de Pernambuco. Junho de 2021. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.